Hoje eu quero falar com vocês a respeito de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, esta grande santa e doutora da igreja. É muito importante a gente ver a vida de Santa Teresinha, a gente estudar a vida de Santa Teresinha. Por quê? A santidade de Santa Teresinha, ela é uma santidade muito encarnada. Então, por exemplo, a santidade de Teresinha não é uma coisa assim, além, no alto, uma coisa abstrata. Não, a santidade de Santa Teresinha é bem concreta. É vivida na vida, em acontecimentos rotineiros, que são vividos com grande amor e por isso se tornam grandes. É sobre isso que nós vamos falar. Santa Teresinha e a sua pequena via, o pequeno caminho, que ela deixou para que todos nós possamos seguir, que ela inspirou a igreja. Para você ter uma ideia, ela é santa e doutora da igreja por uma obra que se chama O Diário de uma Alma. Nessa obra ela fala da sua pequena via. E São João Paulo II, quando consagrou Santa Teresinha como doutora da igreja, veio questionar para ele, mas espera aí, ela não escreveu quase nada, escreveu um livro. Aí São João Paulo II disse, sim, mas ela descobriu uma nova forma de se chegar até Deus. E essa nova forma é a pequena via. Santa Teresinha, ela é filha de Santa Zélia e São Luís Martin. Vamos falar da biografia dela um pouco. Ela é filha de Santa Zélia e São Luís Martin. Um casal que também é santo, reconhecido pela igreja. Santa Teresinha foi a 9ª filha de Santa Zélia. Santa Zélia teve Santa Teresinha depois de ter perdido 4 filhos seguidos. Então aqui a gente já vê que a santidade de Santa Teresinha, ela não brotou do nada. Ela brota de uma família que ansiava e buscava a santidade. Santa Zélia tinha como lema povoar o céu. Ela estava aberta a ter os filhos que Deus mandasse. Esse era o grande chamado de Santa Zélia e São Luís Martin, que se tornaram santos da igreja não por grandes obras, mas por ter sido pais e mães de família. Então Santa Teresinha nasce em 1873, no dia 2 de janeiro. Santa Teresinha nasce miudinha. No dia 3 de janeiro ela já é batizada, porque eles tinham perdido 4 filhos ali, recém-nascidos. Então já batizaram Teresinha rápido. E Teresinha cresce, menina feliz, contente, até que ela vai passar a primeira dor da sua vida, que é a perda da sua mãe, Santa Zélia, que morreu quando Santa Teresinha tinha 4 anos. Santa Teresinha, nessa época, do 0 aos 4 anos, os relatos da vida dela é que ela era uma menina muito alegre, muito feliz, que depois da morte de Santa Teresinha, ela perdeu um pouco, depois da morte de Santa Zélia, ela perdeu um pouco desse brilho, dessa alegria que ela carregava com ela. Depois da morte de Santa Zélia, veio então, ela escolhe uma das irmãs, Paulina, para ser a sua mãe. E ela começa a chamar Paulina de mãe e coloca a mãe ali, coloca Paulina como de fato sua mãe. Aí vem uma segunda dor na vida de Santa Teresinha, porque Paulina entra para o Carmelo. Ela estava em processo de decidir a sua vocação e resolve entrar para o Carmelo. E essa perda, digamos assim, que Santa Teresinha fala que quando Paulina foi para o Carmelo, a dor foi talvez até mais forte do que a perda da mãe. Ela tinha na época 7 para 8 anos, então Paulina vai para o Carmelo e Santa Teresinha cai numa tristeza muito grande. E ela vai desenvolver o que as pessoas vão chamar de uma doença misteriosa. Ela pega e começa a ficar triste, amuada, para de comer, cai de cama e já era praticamente dado como certo que eles iriam perder Santa Teresinha. Quando ela tinha 9 anos, eles tinham por certo que ia perder Santa Teresinha. Até que, durante uma novena de Pentecostes, Santa Teresinha recebe a graça de Nossa Senhora do Sorriso. No quarto onde Santa Teresinha estava, com suas 3 irmãs, tinha uma imagem de Nossa Senhora e Santa Teresinha falou que aquela imagem sorriu para ela. E, aquele dia, Santa Teresinha despertou. As suas irmãs puderam testemunhar esta cura milagrosa que veio pela intercessão de Nossa Senhora do Sorriso. Santa Teresinha recuperou a saúde, digamos assim, saiu daquele estado. Ela, sim, chegou a um ponto que eles acharam que iria perder mesmo. Depois que Santa Zélia morreu, a família por lado de Santa Zélia é muito próximo de Santa Teresinha, então toda a família estava reunida esperando a morte de Santa Teresinha. E ela recebeu essa graça da Nossa Senhora do Sorriso. Aos 11 anos, Santa Teresinha vai fazer a sua primeira comunhão, que para ela foi motivo de grande alegria. E depois, Santa Teresinha sofreu com a doença dos escrúpulos.
desde a época que Paulina foi para o Carmelo, ela passou pela doença misteriosa, ela ficou muito fragilizada emocionalmente. Por exemplo, qualquer coisa ela desabava num choro. Mas aí o que era essa doença dos escrúpulos? Ela chorava. Depois ela chorava por ter chorado. Qualquer coisa, ela estava muito frágil. Então qualquer coisa magoava Santa Teresinha começava a chorar e depois chorava por ter começado a chorar. E isso era uma coisa constante na vida de Santa Teresinha. Com 11 anos, depois da sua comunhão, ela caiu então nessa doença, nesse problema dos escrúpulos, que realmente é um problema muito sério. Ela às vezes enxergava que ela tinha errado em coisas que talvez nem ela tinha errado. Ela começou a exagerar muito nas coisas. Isso fruto das perdas e da fragilidade que ela desenvolveu depois dessa doença misteriosa. E aí veio uma segunda graça na vida de Santa Teresinha. A primeira graça, Nossa Senhora do Sorriso. E depois, quando Santa Teresinha tinha 13 anos, ela vai experimentar a chamada graça do Natal. Uma noite, no dia 25, dia de Natal, Santa Teresinha, depois da missa, voltava para casa com a sua família. E ela foi se aprontar para a festa ali, a ceia de Natal. E como Santa Teresinha era muito frágil, o pai dela, a família dela, cercava de cuidado, de zelo e tratava ela como uma criança. De maneira que eles iam colocar o presente no sapatinho ali, como uma criancinha. E ela escutou o pai dela falando, ainda bem que esse é o último ano que eu vou fazer isso para Teresinha. Depois acabou. E aquilo que seria para ela um motivo de tristeza sem fim, de dias chorando, ela conta que naquela noite ela recebeu uma graça especial. A respeito da graça recebida na noite de Natal, Santa Teresinha vai dizer: nesta noite bendita, da qual está escrita que ilumina as delícias do próprio Deus, Jesus, que se fazia criança por meu amor, dignou-se fazer sair das faixas e imperfeições da infância, transformou-me de tal maneira que não mais me reconhecia. Sem essa mudança, teria ficado ainda muitos anos no mundo. Então aqui a gente vê que a graça do Natal foi o grande diferencial e transformou Santa Teresinha, uma menina fraca, em uma grande menina, revestida da coragem do alto, que será a marca de Teresinha também como carmelita. Nessa data, essa data é tão importante que ela chama essa data da conversão dela. Porque ali, na graça de Natal, então ela vai como que começar um processo de amadurecimento e vai romper então com esse problema dos escrúpulos. E aí começa a caminhada de um gigante, que é Santa Teresinha do Menino Jesus. Isso acontece com 11 anos. Santa Teresinha começa a rezar mais, a estar mais próxima de Deus, a buscar mais as coisas de Deus, a buscar com mais afinco. Por exemplo, a gente vê relatos de oração, de meditação que Santa Teresinha fazia durante longos tempos, aonde ela se escondia, no quarto dela tinha um cantinho, ela escondia e ficava pensando em Deus. Os biógrafos relatam que esta oração que ela fazia era de fato uma oração de meditação. Então, diante disso tudo, Santa Teresinha começa a sua caminhada. E aonde vai acontecer como que assim ela vai despertar a vocação nela? Quando ela tinha por volta dos seus 14 anos, um dia ela vê num jornal que um criminoso chamado Henrique Pranzini estava condenado à morte. Ele tinha matado uma pessoa, não sei o que lá, condenado à morte. E ela decide rezar pela salvação da alma de Pranzini. E aí ela começa a rezar, intercedendo, clamando a Deus para que Pranzini se convertesse antes de morrer. E ela pede um sinal, que Jesus desse um sinal para ela que as preces delas foram ouvidas. Pranzini, ele no último minuto, antes da sua morte, ele pede um crucifixo, se ajoelha e beija o crucifixo 3 vezes. Depois do dia da sua morte, Santa Teresinha pega o jornal e lê ali que Pranzini fez esse gesto antes de morrer. E Santa Teresinha reconhece. E Santa Teresinha diz naquele momento: esse é o meu primeiro filho espiritual no céu. E ali, depois disso, ela diz que ela enxergou que a sua vocação, que a sua missão era rezar pela salvação das almas. Então, isso vai ser algo constante na vida de Santa Teresinha. Rezar pela salvação das almas. Santa Teresinha caminhou e se decidiu. Decidiu a ser carmelita, a entrar para o Carmelo. Mas problema,
Santa Teresinha decide entrar para o Carmelo com 15 anos. E a idade que era permitida entrar para o Carmelo era 21 anos. Mas aí a vontade dela era tão sincera e tão forte que ela imediatamente ela convenceu o seu pai, que tomou a causa ali de Santa Teresinha e foi conversar com a Madre Superiora ali do Carmelo, onde Paulina já tinha ingressado. A Madre Maria Gonzaga indica que ela devia procurar Monsenhor Rugoni, que era o responsável ali pelo Carmelo. Santa Teresinha vai até o Monsenhor Rugoni, que diz que ela era muito nova, que ele não podia aceitar. E ali Santa Teresinha, acompanhada de seu pai avaliando Santa Teresinha com sofrimento, mas via na filha o desejo de fato de buscar a vontade de Deus e ser carmelita, não conseguiu aprovação de Monsenhor Rugoni. Aí ela e seu pai fizeram uma peregrinação para Roma, foram até Roma para tentar conversar com o Papa para alcançar a liberação para o Carmelo. É interessante o encontro de Santa Teresinha com o Papa. O Papa na época era o Papa Leão XIII. E Santa Teresinha, no dia que ela foi experimentar, 15 anos, ela fez questão de pôr uma roupa assim que tentasse fazer com que ela parecesse mais velha. Ela fez um coque alto assim para parecer mais alta e chegou diante do Papa. Diante do Papa, assim, lógico, não tinha como o Papa responder às expectativas de Santa Teresinha, porque ele estava atendendo uma fila de pessoas que nem podia conversar com o Papa, era só para receber a bênção. Mas Santa Teresinha foi e tentou conversar com o Papa não entendeu muito bem o que ela estava falando. A conversa com o Papa frustrou ela, mas não desistiu, né? O Papa falou que o encarregado, o superior dela, ia poder dar a resposta correta. Depois de um tempo insistente, Santa Teresinha, Monsenhor Rugoni, por avaliação que a Madre Superiora, Maria Gonzaga, avaliou a vocação de Santa Teresinha, ele autoriza Santa Teresinha a entrar no Carmelo. E Santa Teresinha entra no Carmelo. Uma menina de 15 anos, que não sabia fazer as atividades de casa da maneira correta, mas que entrou. E entrou com um amor sincero de entregar a vida, de doar a vida a Jesus pela salvação das almas. O interessante é que assim, algumas pessoas questionaram se ela teria entrado para estar perto da irmã, mas não. Ela entrou de fato porque ela sentia essa vocação, esse desejo de estar ali, se unir a Jesus pela salvação das almas. Tanto é que ela encontrava com a irmã, por obediência ela não conversava, teve tempo que ela não conversava com a irmã, com Paulina, mas não sofria por isso. Santa Teresinha entra para o Carmelo e Santa Teresinha vai descobrir algumas coisas assim que vão dar início a essa caminhada de gigante, que vão fazer dela santa e doutora da igreja. Por exemplo, Santa Teresinha vai tentar fazer penitências, como as irmãs faziam, né? Então, por exemplo, naquela época tinha um costume assim de ter a cadernetinha, né? E anotar lá as penitências que fazia na caderneta. Então as irmãs ali eram bem ascéticas assim, nesse cumprimento das penitências e tudo mais. Santa Teresinha tentou, mas não conseguiu. Tentou uma vez usar uma cruz, um cilício, não conseguiu. E não conseguiu assim por fragilidade dela mesmo. O corpo dela não conseguia fazer essas grandes penitências. E aí ela começa a ter essas insights, né, essas iluminações, ela começa a colher essas inspirações do Espírito Santo. Como, por exemplo, uma grande inspiração que ela tem. Ela não pode fazer grandes penitências. Então ela vai oferecer tudo como uma penitência de amor a Jesus. Tudo mesmo. Por exemplo, aqui começa a pequena via. Santa Teresinha vai falar assim: eu não posso perder uma chance para me mortificar e amar Jesus. Então, por exemplo, existia no Carmelo uma irmã que ela era responsável pela tinturaria ali, pelo cuidado das roupas. E a irmã é muito chata. Ela até se isolou da comunidade porque ela era muito difícil de lidar com ela. O que Santa Teresinha faz? Eu quero trabalhar com ela. Aí dá o nome como voluntária para ajudar esta irmã. E Santa Teresinha faz isso sempre com um algo a mais. Santa Teresinha deixava bilhetes para a irmã. Santa Teresinha sorria sempre para a irmã. Trazia sempre um sorriso no rosto para a irmã. Porque ali Santa Teresinha não estava sendo guiada pelos seus instintos ou pelos seus sentimentos. Ela estava sendo guiada pelo desejo de amar Jesus.
Amar Jesus que está presente na irmã. Amar Jesus que ali habita de forma misteriosa naquela irmã. E ali ela fazia aquilo como penitência. Por exemplo, isso, gente, são várias coisas. Por exemplo, Santa Teresinha ia lavar roupa. Naquela época lavava roupa, né, batendo uma pedra. E ela detestava que jogasse espuma no rosto dela, porque lavava uma do lado da outra ali, num tanque assim coletivo. E tinha uma irmã toda estabanada. Ela lavava a roupa perto dessa irmã. A espuma caía no rosto dela, ela odiava. O que ela fazia? Ela não limpava o rosto, entregava aquilo em salvação, pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores. Esta é a pequena via. Ela transformava pequenas coisas em grandes gestos de amor a Jesus. Isso, as coisas assim que são pequenas, mas a gente sabe o quanto é difícil. Uma vez participando de um retiro, algumas irmãs caçoavam dela. Ela fazia questão de sorrir, de procurar estar junto daquelas irmãs que caçoavam dela. Santa Teresinha nunca reclamava. Então, por exemplo, muitas vezes, ela comia comida, sim, que já estava ali quase que estragada, porque ela não reclamava, aí as irmãs falavam, não, Santa Teresinha come, ela não reclama nem nada. Ela chegou a passar mal por comer uma comida estragada e não reclamar. Por exemplo, no inverno, Santa Teresinha fazia uma penitência de não esfregar as mãos assim. E essas eram as penitências de Santa Teresinha, sempre feitas com grande amor a Jesus. Santa Teresinha, por exemplo, era sacristã e ela ficava assim, limpando ali os utensílios para a consagração eucarística, o cálice, a patena. Ficava imaginando o sangue de Cristo caindo ali, limpando aquilo com muito amor. O desejo de Santa Teresinha de amar Jesus se traduzia nessas pequenas coisas, e era um desejo de amar Jesus assim, gigantesco. Santa Teresinha dizia que ela queria ser uma bolinha nas mãos de Jesus, para que Jesus pudesse fazer com ela o que ele quisesse. E na hora que ele não quisesse mais fazer nada, ele podia jogar ela e deixar ela num canto. Essa é a pequena via. Santa Teresinha, por exemplo, tem uma intuição que ela diz assim, ela vê as irmãs e ela julga que as irmãs estão num patamar muito acima dela. E ela não tem força para subir. Então o que ela intui? Ela tinha ido para Roma e lá tinha visto os elevadores. Então ela falou, opa, eu preciso de um elevador. Qual que é o elevador que Santa Teresinha vai achar? Jesus. E fala assim, eu vou me fazer pequena, pular nas mãos de Jesus e ele vai me elevar. E é exatamente isso que ela faz. Uma coisa que ela faz e ensina, porque ela vai ser assim, Santa Teresinha nunca ocupou grandes cargos. O maior cargo que ela vai ocupar vai ser assim o cargo de mestra, de novice. E ela vai sempre falar dessa questão. Estar diante de Jesus de mãos vazias. Por quê? Não ter, ela fazia questão de dizer assim, eu não tenho nada para oferecer. Eu ofereço as minhas misérias, a tua misericórdia. Isso era uma coisa latente em Santa Teresinha. Ela oferece a pequenez de sua alma como penitência, como reparação. Ali na simplicidade. É assim que ela vai aos poucos se santificando. É assim que ela vai construindo o seu caminho. Por exemplo, existia uma irmã São Pedro, que ela cuidava quando ela trabalhou na enfermaria. E a irmã era chata, terrível. E aí ela conta no Diário de uma Alma. Se ela andava um pouquinho à frente, irmã São Pedro reclamava. Se ela ficava para trás, irmã São Pedro dizia, mas você não vai vir logo? Anda logo, você é muito lerda. Aí Santa Teresinha contava que chegava no refeitório, colocava o prato do jeito que ela gostava, punha a manteiga no pão do jeito que ela gostava, e depois ela escreve, eu fazia questão de no final dar o meu melhor sorriso, como se fosse para o próprio Cristo. Ter a capacidade de amar o outro, de amar Cristo que está presente no outro. E uma grande característica na vida de Santa Teresinha, talvez na vida de Santa Teresinha inteira. Essa capacidade de oferecer o sofrimento, as contrariedades, como penitência e gesto de amor a Jesus. Santa Teresinha tem uma expressão que faz a gente entender isso bem, que é faire plaisir.
que quer dizer causar prazer. Então Santa Teresinha tem esse desejo de causar prazer, de consolar o coração de Jesus. Então, por exemplo, Santa Teresinha atravessou grandes sofrimentos. No Carmelo, os 5 primeiros anos, ela fala como os piores 5 primeiros anos da vida dela toda. Por quê? Ela entrou no Carmelo, o seu pai caiu, ficou doente, com uma espécie de loucura, teve de ser internado em um manicômio, e isso para ela era terrível. Ela, as irmãs, eram muito apegadas com o pai, sofriam demais pela situação do pai. Ela falava assim para as irmãs em carta, que quando ela chegar no céu, essas serão as chagas mais dolorosas que ela vai mostrar ao céu. As chagas mais gloriosas que ela vai ter. Porque quanto maior a dor, maior a glória que nós teremos no céu. É isso que Santa Teresinha percebe. Aqui sem grandes formações, sem nunca ter estudado teologia. Ela estuda, um santo que ela estuda que vai ajudar muito é São João da Cruz. Principalmente nessa questão do sofrimento, da cruz oferecida, da entrega total a Jesus. Então teve, por exemplo, nesses 5 primeiros anos, teve a doença do pai, teve a morte do pai, que é uma cena muito bonita. Ele vai a última vez no Carmelo, a última cena que eles vê o pai aponta para o céu e diz para as filhas, eu vou encontrar vocês agora lá no céu. E assim Santa Teresinha sofre com a perda do seu pai. Depois da perda do pai veio uma doença, tipo de uma pandemia, que muitas irmãs estavam ali morrendo. Santa Teresinha não, graças a Deus, Santa Teresinha não pegou a doença, não ficou doente, mas ela teve que cuidar das irmãs. E na época ela era sacristã, então ela teve que providenciar vários enterros, os velórios das irmãs, era ela que cuidava. Ela relata isso como um grande sofrimento, mas em todo sofrimento ela dizia, eu nunca perco a esperança. Eu nunca desespero da misericórdia de Deus. Santa Teresinha, ela vai descobrir uma doença grave. Uma noite, ela tem tipo de um vômito, ela sente um vômito. E no outro dia, quando ela acorda, ela vê que ela tinha vomitado sangue. Depois ela descobre, então, que ela estava com tuberculose, que era uma sentença de morte. Na época não tinha remédio, não tinha nada. Aos poucos essa doença, ela vai agravando. Santa Teresinha, ela vai cada vez mais tendo menos saúde, até ficar de cama e entregar sua vida como um holocausto de amor. Um holocausto de amor a Jesus. É muito bonito o relato da morte de Santa Teresinha, porque ela está ali sofrendo no leito de morte. A morte dela foi muito triste, terrível, mas ela está sofrendo e amando a Jesus. A última palavra dela, olhando para o crucifixo, é que valeu a pena e que eu vos amo. Ali na última noite de Santa Teresinha, ela clamava por Jesus e por Maria, com a certeza de que ela sofria, mas que seria consolada. Tem até uma frase já que ela fala, no leito de morte, Santa Teresinha diz assim, Jesus, o ar desta terra está acabando. Quando que o Senhor vai me trazer o ar do paraíso? Olha, a certeza que existia no coração de Santa Teresinha, a confiança de que aquilo que ela estava vivendo não era o fim, era uma passagem, e que lá, no céu, ela seria consolada. Ela que tinha dito, farei cair sobre a terra uma chuva de rosas. Ela dizia assim que se for para ir para o céu e não trabalhar, que ela nem quer ir, que no céu ela estaria mais atuante do que aqui na terra. Essa era a fé, a certeza de Santa Teresinha, que morreu no anonimato, porque um aspecto da vida de Santa Teresinha é essa questão de se esconder para amar Jesus no escondimento. Então Santa Teresinha se escondeu. Ao longo da sua vida, ela não era assim, ninguém. Ela nunca foi madre superiora, priora, ela nunca foi pregadora, assim, realizar encontros nem nada. Ela tinha capacidade? É lógico. Ela escreve o Diário de uma Alma, ela escreveu um livro, que é o Diário de uma Alma. Ela escreveu em obediência à madre. A madre superiora pede que ela escreva um livro da sua vida, contando as suas memórias. Paulina, quando a irmã Paulina, chamava irmã Maria Inês, quando se torna priora, pede que ela escreva
as memórias dela, e ela escreve o Diário de uma Alma. Depois da sua morte, foram ali investigar quem tinha morrido, quem era Santa Teresinha, e viram que ela era um gigante, viram que ela era uma santa. Quando você pega os manuscritos dela, as cartas dela, o depoimento das irmãs, você vê a doutrina espiritual dela, essa questão de amar Jesus no escondimento. Amar Jesus. Gente, você repara a grandeza disso? A grandeza de se esconder num Carmelo, num fim do mundo, que era Lisieux, se esconder para amar Jesus dali. Entregar a vida como um holocausto de amor a Jesus ali, naquele fim de mundo. E ter o potencial que tinha, mas não quis nada. Tudo isso para causar prazer em Jesus, para se doar e para amar. Santa Teresinha, gente, ela nos chama, porque tudo isso que eu falei aqui a gente vive. Perseguições no trabalho, na família. Momentos em que a gente recebe uma olhada do lado, pessoa chata que a gente tem que conviver. Isso tudo para Santa Teresinha era material de santidade, é matéria de santidade. E aí, depois da morte, então chega querendo canonizar Santa Teresinha. A madre da época não permite, porque ela era normal, ela não era uma irmã normal. Elas conviviam com Santa Teresinha, mas não se deram conta da gigante que elas conviviam. E aí vem outra coisa que vai corroborar com o processo de santidade de Santa Teresinha, que é a chuva de rosas que ela derrama do céu sobre a terra, que ela faz cair do céu sobre a terra. Por quê? Nesta época que começa a investigação, o processo de canonização de Santa Teresinha, começa a chegar cartas e cartas e cartas e cartas de testemunhas de milagre que Santa Teresinha estava realizando ao redor do mundo. Tiveram que abrir dentro do Correio de Lisieux, tiveram que deixar um departamento só para receber as cartas que eram destinadas ao Carmelo. Testemunhos vários de cura, de tudo. Por exemplo, testemunhos assim, né? Santa Teresinha foi vista num fronte de batalha na guerra. Salvou a vida de um soldado. São milagres que são atribuídos a Santa Teresinha. Então essa chuva de rosa começou a cair. Uma chuva de rosa começou a cair para mostrar uma coisa muito importante. É possível amar Jesus. É possível amar Jesus nas pequenas coisas. É possível transformar pequenas obras em grandes obras através do muito amor que se empenha nelas. É isso que Santa Teresinha quer mostrar, é por isso que surge essa chuva de rosa, para que nós voltemos a olhar para Santa Teresinha. Santa Teresinha, em uma das suas intuições, ela diz assim: a minha vocação é amar. É o amor. Santa Teresinha, ela queria ser tudo. Ela fala assim que ela queria estar na África cuidando dos pobres, que ela queria ser sacerdote, mas que ela descobriu que nada disso era para ela. Que a vocação dela, neste corpo que era a igreja, era ser o amor. Nós podemos olhar para Santa Teresinha e, primeiramente, se envergonhar. Porque quando você vê a grandiosidade de Santa Teresinha, esse desejo de amar no escondimento, a gente sente vergonha. Mas a gente pode olhar para Santa Teresinha, ver que a gente tem uma amiga no céu, recorrer para a intercessão dela e dizer: Santa Teresinha, nos ensina a amar Jesus, assim como vós amastes. A esperança, a confiança de Santa Teresinha, ela é contagiante. Que nós possamos parar de desculpa e assumir o caminho de Santa Teresinha. Seguir a pequena via. Em vários pontos da nossa vida. Não sei qual a sua vocação, qual o seu chamado, mas você pode seguir a pequena via. E começar a amar Jesus nas pessoas. Começar a oferecer os seus sofrimentos como um gesto de amor a Jesus. Tudo para faire plaisir, causar prazer a Jesus, agradar Jesus, consolar Jesus, amar Jesus. Essa é a grande meta de Santa Teresinha. E essa também deve ser a nossa meta. Olhemos para Santa Teresinha e peçamos: Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, ensina-nos a amar Jesus. Ensina-nos a nos oferecer a Ele em um holocausto de amor. Ensina-nos a entregar a vida por amor ao nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.